Bom, eu gostaria de começar esse podcast de uma maneira bem diferente, mas não tem jeito porque eu criei aí um slogan, né, de autoria do Luizinho, que é bom dia, boa tarde, boa noite, independente do horário que vocês estão assistindo esse podcast. Estamos dando início a mais um podcast Pode Propagar, com a direção do meu amigo Nelson Venturi, que se não fosse ele, não existiria isso daqui, uma recordação para a indústria farmacêutica. Meu nome é Luiz Carlos Sumelli, mais conhecido como Luizinho. Trabalhei durante 44 anos na indústria farmacêutica. Hoje sou o atual presidente da Reprofar e um dos diretores do Simprofarf, que é o Sindicato de Produtos Farmacêuticos de Ribeirão Preto e Franca. Hoje nós estamos tendo a oportunidade de trazer mais um amigo chamado Geraldo Lima Neto, mais conhecido como Lima. Lima, em nome do Simprofarf, em nome do Nelson, eu gostaria de agradecer por você estar aqui hoje, atendendo ao nosso convite, e eu espero que seja muito útil aí para os integrantes da indústria farmacêutica. Obrigado, Luizinho, obrigado, Nelson. Um bom dia, boa tarde, boa noite para quem estiver assistindo. E demorou para vir? O Nelson tinha me convidado. O Lima era para ter sido o primeiro. Pode? O Lima é o primeiro? Deixa eu Era desligar para ter isso. sido o primeiro podcast dele. Ele Já foram enrolou. 40, agora que Ele enrolou, é o 48º. Tá bom. Então, eu fui enrolando, Aham. mas não tem jeito de escapar. Eu falei, no momento certo, eu vou, Nelson. E, coincidentemente, nos encontramos na eleição, né? O Nelson falou, quando você vai? Eu falei, pode agendar, ver a data, a disponibilidade e eu vou. E estamos aqui hoje. Vai bater Obrigado. um papo. Obrigado Vamos pela lá. presença. Vamos lá então, uma resenha simples, que eu espero que, eu sempre comento isso com os colegas que vêm aqui, que é uma coisa muito importante, isso que vai ficar para o resto da vida. E eu espero que um dia o teu tataraneto, sei lá, vai falar assim, puxa, como quero o meu tataravô, olha só. Então eu acho que isso é muito importante. Quem que é o Lima? Bom, eu sou nascido na cidade de Botucatu, interior de São Paulo, mas eu fui um meio cidadão do mundo, né? Por causa do meu pai. Meu pai sempre trabalhou com obras na área de engenharia. Essa é uma tradição da família desde 1872, pra você ter uma ideia. Quebrada por você. Não, Nelson, por incrível que pareça, não foi quebrada comigo. Porque o meu irmão continua. Mas todo mundo achava que eu ia seguir essa vertente, porque até quando menino acompanhava o meu pai nas obras, nas construções das hidrelétricas, né? E muitas que vocês conhecem. Mas antes de chegar lá, eu queria que você se apresentasse, casado, filhos. Vamos lá. Nascido em Botucatu, sou casado pela segunda vez, eu tenho 2 filhos do primeiro casamento. Eu enviuvei cedo, com menos de 40 anos, no primeiro casamento. Eu perdi minha esposa com um câncer de estômago, uma rinite plástica. Há vários anos atrás, minhas crianças eram pequenas. Depois eu casei novamente com a Renata Seixas de Castro, a minha primeira esposa chamava Lúcia, a Regina Caprio, e era de São José do Rio Preto. Mas a minha raiz está ligada a Ribeirão Preto. Do segundo casamento teve filhos? Não, só do primeiro. A minha raiz está muito aqui em Ribeirão Preto, porque é a terra da família da minha mãe. Meus bisavós vieram no início do século XIX, meu bisavô veio e fundou a selaria São José. Famosa. Isso, famosa. Seu avô? Meu bisavô. Bisavô. Meu bisavô. E ali na Amador Bueno. E essa
oficina de correaria e celas ficou cerca de 100 anos. Sim, era de geração em geração. O meu avô, um dos filhos dele, montou a selaria em Botucatu. Então haviam várias selarias. Ribeirão Preto, Botucatu, São José do Rio Preto, Araçatuba, Bauru. Sempre com o nome de São José? São José. Era essa aí. A Amparo era a primeira. E também funerária. Funerária é São José. Então, em algumas cidades tinha uma funerária. Então, a minha bisavó e meu bisavô, que tinha um casarão aqui pertinho, hoje não existe mais o casarão, uma quadra e meia daqui, o casarão Teixeira, era Nicanor Teixeira e a Sinhara Teixeira, minha bisavó. Então, eu tenho essa raiz de Ribeirão Preto. Mas eu, como era cidadão do mundo, por causa do meu pai, eu nasci em Botucatu. E a família do meu pai, ela se enraizou em Botucatu por causa das obras do meu avô, né, que chamava Geraldo Lima. E aí a história é longa. É uma história que remonta lá o 1800 e alguma coisa. 1870, quando o meu trisavô, João Avelino... Seria a quarta geração, então? Não. Porque tem avô, bisavô, isso. tataravô E eu. e trisavô. 4 gerações. Meu trisavô, ele era um engenheiro judeu, português, franco-português, metade francês, metade português. Ele vem para o Brasil quando o imperador decide montar as ferrovias, construção de ferrovias. Aquele boom de 1870, final de 1860. Foi quando começou as ferrovias no Brasil? No Brasil. E ele vem junto com engenheiros ingleses, franceses, portugueses, ele estava nesse meio, para a construção da estrada de ferro que liga Ouro Preto até Paraty, né? E ali ele fica. Só que ali ele se apaixona por uma brasileira, ele se casa, ele continua trabalhando muitos anos ali. Os filhos, vem a família, 2 dos filhos dele aprendem o ofício. Um era o meu bisavô, o Levindo Lima, o outro, o Homero Lima. O Homero Lima, ele constrói toda a linha férrea de Minas Gerais, de Belo Horizonte até a região norte de Minas, lá para Valadares, para aqueles cantos. E o meu bisavô vem para São Paulo, especificamente no estado de São Paulo, Sorocaba, porque ele construiu a estrada de ferro Sorocabana. Alta Sorocabana? Não. A Sorocabana toda. Ele pega na Estação da Luz e vem puxando até a divisa com o Paraná, lá em cima. Então eles construíram essa estrada de ferro. E o meu avô, o filho dele, o Geraldo Lima, ele trabalhava com o meu bisavô, mas ele enveredou na área de rodovias. Então muitas rodovias que nós, como propagandistas, viajamos, meu avô construiu, como a rodovia Marechal Rondon, a Euclides da Cunha, que sai ali da região de São José do Rio Preto, Mirassol, e vai até o Mato Grosso, parte da Anhanguera. Também construiu o aeroporto de Congonhas em 1935, começaram as obras. Sua família era importante, hein? Eles tinham uma veia importante nessa área de construção. E meu avô era muito ligado ao interventor, então governador, Adhemar de Barros. Eles trabalharam juntos muitos anos. E o meu pai continuou esse legado, e o legado da área de engenharia continuou com meu irmão. Meu irmão está até seu hoje. Seu pai e seu irmão, né? Pena que, eu não sei em que razão, não sei se é custo, benefício, eles aniquilaram as estradas de ferro do Brasil. Até hoje eu não entendo, viu, Lima? Não entendo. No Brasil, tudo que é político e dá retorno para quem tem o interesse sobre alguma coisa, ou vai para frente ou é paralisado. Então, você vai para a Europa, você viaja de trem, você vai para os Estados Unidos, você corta os Estados Unidos de leste a oeste, norte a sul, com ferrovias. No Brasil é outra mentalidade.
né? Então, a família foi isso. Eu nasci, então, em Botucatu e viajei aí com as obras do meu pai, a gente ia mudando muito. Isso em que idade? Porque o teu primeiro emprego. Meu primeiro emprego, eu já estava em Ribeirão Preto, Aham. eu comecei aos 18 anos, porque eu entrei nessa faixa dos 18 anos na faculdade de biomedicina. E eu já trabalhava antes, com 16, 17, como músico, era músico. Ia cantar para baile, barzinho, para ganhar um dinheirinho, né? Mas aí eu entrei na faculdade e na faculdade eu me enveredei na monitoria, gostava disso, fui convidado a dar aula e eu comecei com 18 anos dando aula em cursinho preparatório para vestibular. Sei. Então eu dei aula no Ângulo, dei aula no COC, dei aula no esquema universitário. Aí você já estava estabilizado em Ribeirão Preto já. Em Ribeirão Preto. Tá. Em 78, 77, meu pai vem de as obras estavam lá em São José do Rio Preto, nós viemos para Ribeirão, porque tinha que construir essa subestação de Serrana, sabe aquela subestação enorme Sei. que tem ali em Serrana? Tem o presídio hoje, mas atrás tem uma subestação. Então ele veio para cá para puxar toda a linha que vinha de Água Vermelha, a linha de eletricidade de Ilha Solteira para Ribeirão Preto. E Você está falando estrada férrea, né? não, aí eu já estou falando. Rodovia. O meu pai já não era mais isso. O meu tá. pai trabalhava na área de hidrelétrica, barragem. Ah, tá. Então, Ilha Solteira, Jupiá, Promissão, Água Vermelha, essas grandes barragens, ele trabalhou. E na época ele veio para Ribeirão, para a construção dessas subestações, para trabalhar nisso. E aqui nós voltamos para a terra da minha mãe, né? Os bisavós, os tios-avós, os primos, tudo aqui. E eu, logo em seguida, entrei na faculdade. Então, na faculdade, eu entrei muito cedo na faculdade. Na faculdade, eu comecei a dar aula. Então, eu dei aula comecei dando aula em cursinho. Era incrível, Nelson e Luizinho, que eu tinha uma Vespinha PX200, Vespa de 3 marchas. Rapaz, eu pegava aquela Vespa e eu saía daqui e ia para São José do Rio Preto de Vespa. Olha só. Para dar Quantas horas de aula, viagem? eu levava umas 3 horas de Vespa. É um amor. Então você ia bem, hein? É um amor. Não, até que dava para ir, 80, dava para ir 3 horas, né? 187 quilômetros. Ia aqui por Bebedouro, Olímpia, chegava em São José do Rio Preto, saía na sexta. Usava capacete nessa época? Na estrada, 77. sim. Na estrada, sim. Início dos anos 80. Já é o início dos anos 80. Aí eu dava aula na sexta-feira. Eu já estava no ramo da indústria farmacêutica Você já já. estava. Eu dava aula das 7 até a meia-noite, na sexta. Dava aula das 7h30 até as 8 horas da noite no domingo. 7h30 que você fala da manhã? Não, Ah, da noite. da noite. Da noite. Isso, de tarde eu pegava a Vespinha para ir para lá. E voltava no domingo. Aí segunda, faculdade, de manhã, de tarde, dando aula. E foi assim que eu comecei. E me formei, fui para São Paulo para dirigir um laboratório de análises clínicas e patologia, que era a minha especialidade. Não me adaptei, fiquei alguns meses e recebi o convite. Você tinha formação de escolaridade do quê? Biomedicina. Já, biomedicina já. Aí especializado em análises clínicas Isso e em patologia. 80. Isso em 80 Isso já. na década de 80. 84, Tá, foi já quando eu me 84. formei para 85. Aí eu voltei porque eu recebi o convite para entrar na docência e me tornei um professor universitário. Então eu dava aula de anatomia humana e fisiologia médica. E eu fiquei um período aqui, quando surgiu a escola de saúde da UNAERP, então fisioterapia, enfermagem, farmácia, odontologia,
Todos esses cursos estavam começando, eu fui um dos primeiros professores lá, nós montamos todo o laboratório de morfologia com 2 amigos lá, um deles colegão de faculdade, o Alfredo, e ali eu fiquei. Agora, como que eu entrei no ramo? E seria a próxima pergunta, né? Então, desculpa. Foi justamente por causa da faculdade. Eu estava dando uma aula numa tarde, se não me falha a memória, de datas eu sou ruim, hein? Pelo amor de Deus. Eu estava dando uma aula de anatomia para uma turma de farmácia. Então, no laboratório, os cadáveres todos postados, o pessoal tudo em grupo de 5 em cima dos cadáveres, e eu circulava dando a aula prática. E chegou uns senhores com uma coordenadora de ensino e pediu licença. Ela, a coordenadora, professor, o senhor dá licença, eu estou aqui com uma pessoa visitando a universidade e tal, e ele está conhecendo os laboratórios e tal. E esse senhor entrou, o nome dele era Franz Schoening, presidente da Pharma Bayer. Da Bayer, da farmacêutica. Franz Schoening. E junto com ele estava um cara que vocês conhecem, que era o Washington Ferreira, de Jaboticabal, que era o GD, se não me engano, na época aqui. O regional era o Darcy Teixeira, que morava em São José do Rio Preto. Irmão do Birigui, presidente do América de Rio Preto. E tinha junto também o Antônio Carlos, o Carlito. Lembra do Carlito? Lembro. O Carlito, É o Spock. O apelido dele era Spock. Foi colega de faculdade. E eles estavam visitando, eu não sei o que é que eles iam fazer, e eu permiti, ele entrou. E esse senhor, esse alemão, ele falava um português muito enrolado. Arrastado. Ele veio, quando ele viu uma peça de um coração secado, ele foi direto ali, né? E ele me chamou e pediu para eu explicar para ele as estruturas, tudo. Eu fui mostrando para ele que ele estava vendo um coração humano aberto. Tudo que você via, ele conhecia era de gravura, né? E eles tinham um produto chamado Adalat. Nifedipina. Eles estavam, acho que, lançando Adalat Retard, alguma coisa assim. E a frase do Adalat Retard era: Adalat Retard, perfil hemodinâmico vantajoso. E a frase de quem que era? Do presidente. Foi o presidente da Bayer que criou a frase. Não foi ninguém do marketing, foi o presidente. E ele falou isso para mim e eu expliquei para ele a grande circulação, a pequena circulação. Ele ficou encantado com aquilo. Pediu para o Washington dar um cartão e me convidou para tomar um café no escritório da Bayer, que era aqui na General Osório. Era na... No meio do quarteirão do Pinguim ali. Não era na Duque, não. Era ali num prédio. Na Duque não, na São Sebastião, não? Não. São Sebastião? O Pinguim está aqui na São Sebastião? Não, General mesmo. Na General. Mesmo. Deve ser o José da Silva ali. Eu agradeci, eles ficaram ali, sentaram nos banquinhos, assistiram toda a aula. Esse homem ficou... daí eles agradeceram, eu levei eles na salinha, a gente tinha uma salinha pequenininha dentro do laboratório, e a gente ali, no meio dos cadáveres, a gente ali comia, a gente tomava café, suco ali, era o nosso trabalho. Eu levei eles para tomar café ali, né? Eles entraram meio assim e tal, olhando meio assim, tomaram café, agradeceram muito e foram embora e me deixou o cartão com convite para tomar um café no escritório. Passou aí uma semana, eu estava em casa, eu peguei assim, minha mãe lavando jaleco, aquelas coisas, falou assim, e eu morava aqui, uma quadra para cima, na Cerqueira César, esquina com a Florencio de Abreu, naquele prédio, em frente ao colégio metodista. Ela estava lá e falou, tem um cartão aqui, joga fora. Eu olhei e falei, não, daí, eu não estou fazendo nada. Eu vou lá nesse lugar aí, a pé, né, tudo aqui pertinho, eu vou tomar café com esses caras que me chamaram, eles foram lá na minha aula, vou lá. E eu fui. Cheguei no escritório, subi, a secretária era a Cecília, não esqueço o nome dela, depois a Cecília foi embora,
para ser secretária na Alemanha. Olha só. Bom, eu subi, eles me receberam, o seu Franz Schoning não estava lá, já tinha ido embora. Quem me recebeu foi o Washington Ferreira, o seu Washington. Antes de tomar o café, eu vou voltar nisso daí, é que eu sou muito curioso. Você um dia me mostrou uma foto, vou voltar um pouquinho na época da juventude. Você realmente jogava bola? Joguei bola. Tá. Ele Eu lembrei. comigo lá, ô. Eu me lembrei. Jogava bola. Eu me lembrei que você falou Birigui, presidente do lá, mas você jogou no América. Eu estive na categoria de base do América. Do América. Na Aí- época era juvenil. Não tinha isso, né? Aí quando nós viemos para Ribeirão, eu tinha um tio avô, aqui, Teixeira, que era diretor do comercial. Então ele queria me levar para o comercial, de tudo quanto é jeito. E eu falei assim, caramba, vamos lá. Teve um jogo comemorativo. Que, bom, você falou que mas de data você deve lembrar, mais ou menos, que isso foi em que ano? 78, 77, não, acho que Tá. por aí. E teve um jogo comemorativo, um churrasco dos jogadores de final de ano, na chácara São José. Hoje é bairro São José. Ali era a chácara do meu tio. Tinha um campo de futebol grande e tal. Até o comercial às vezes ia ali e tal, eles faziam as festas. E nós fomos lá na festa, ele me chamou e teve um racha. E nesse racha, cara, Você rachou. eu joguei muito. E aí os caras só queriam me levar pro comercial. Só que o meu coração estava lá do outro lado, no Botafogo, né? Aquela coisa de moleque, né? Eu fiquei meio assim, falei, meu pai falou, para, não vai mexer com isso, você tem que estar estudando, isso vai dar problema. Até que eu fiz um teste no Botafogo, passei, professor Thierry, e eu falei, bom, agora eu vou estar onde eu quero. E num treino, por infelicidade, né, num treino, infelicidade minha, que foi no campo da UNAERP, foi um treino no campo da UNAERP, a beira do campo lá da UNAERP, eu não sei se hoje em dia é assim, mas na época tinha uma mureta. Uma muretinha alta. E eu jogava com chuteira de trava de rosca e estava um dia de chuva. Eu fui dar um carrinho para tirar a bola, eu passei, travei a trava da chuteira travou na mureta. E eu passei o corpo por cima do tornozelo. E fui parar lá na Beneficência. Era se não me engano, o médico do Botafogo era o Dr. Caetani. E aí, chegou lá, menino, nós vamos operar você. Eu falei, mas que vai me operar? Nós vamos te operar. Eu falei, não vai operar, não. Aí meu pai chegou e falou, não me deixa operar. Eu não quis operar. Fiz um tratamento, 3, 4 meses de tratamento, não tinha esses recursos de hoje. Não. Só que aí eu ia jogar, ia treinar, o tornozelo inchava, muita dor, aí ele, vão fazer infiltração. Eu falei, não. Aí meu pai chegou e falou, basta. Bola é para diversão. Isso não vai virar nada. Vai trabalhar e vai estudar. E eu virei. Então, a bola virou um artigo de diversão. Mas jogava bem, viu, Luizinho? Então, no América, mas no América lá de Rio Preto. Mas de lá eu vim para cá. Ah, tá certo. Meu pai tá veio bom. transferido. Quando eu tava, vim para cá. Não, legal. E aí a carreira foi instantânea, vamos dizer Você assim. participou do Mas campeonato jogava. comigo lá na Ecofar. Joguei. É. Mas joguei muito em time veterano, né? Ixi, Nossa, vários. não me exige muito não, tá? Não me exige Mas muito de não. menino- Ele esquece tudo. Jogava de volante, era médio volante. Cabeça de área. Você não tinha me falado, né? Eu falei, deu um carrinho, ele deve ser zagueiro ou até no volante no Não. máximo. Eu não tinha estatura para ser zagueiro. Um cara que jogou comigo, na época de faculdade, era o Petris. Petris. Nós montamos uma zaga uma vez, era eu e o Petris. E o Petris, ele me chamava de Netão, né? Nós fomos jogar, não sei contra quem, esses jogos de Jurp, essas coisas. Ele falava assim, Netão, rasga, desossa. Eu chegava batendo.
do pescoço até o tornozelo. Eu começava do tornozelo no pescoço, ia de cima para baixo. O Petro jogava bem. Nossa, jogava Petrão. bem, jogava E bem, nós tinha- formamos uma zaguinha ali. Eu e o Petros. O Petros era pai dele, então, nossa, que Deus Maior, o tenha. maior centroavante da Nossa. história do Botafogo, maior artilheiro da Eu história, encontrava com ele ali no Açaí, São Toninho. seu Antoninho. Eu encontrava com ele, ele falava assim: Ô menino, você tá bom? Eu falei: tô bom. E o Petros, o resto, tá tudo bem? Tá tudo bem. Seu Antoninho, e o senhor tá bem? Tô ótimo. Mas você não vai me perguntar dos 11 a 1, não, né? Eu falei: não. É ele. Depois tira o craque, né? O Regis, né? Que foi para Ponte Preta, Regis né? era craque. Bom, vamos tomar um café lá, que senão o café tá esfriando lá. Aí você chegou lá na Bayer, Eu cheguei Pra lá, tomar um me café. receberam muito bem. O professor tal. Entrei no escritório, comecei a conversar com o seu Washington. Tinha mais alguém, não me recordo, que estava lá. E esse Darcy Teixeira, que era o regional, estava também. Mas eu não percebi, eles já estavam me entrevistando. Eu não tinha malícia, nada. Ele virou e falou assim: e "Olha, você sabia o que a Bayer fazia quando você entrou lá? Eles não sabiam Nem nada. sonhava o que era. Aí ele falou assim: olha, nós estamos com uma vaga para trabalhar de propagandista em Campinas. Falei: Campinas? Tá, mas o que faz isso? O que é isso? O que é? Isso depois eles terem me entrevistado, né? Eu nem sabia. Ele explicou, eu falei: pô, interessante tal. Ele falou: o salário é bom tal. Quanto você ganha? Eu, como professor, naquela época não. Ele falou, eu falei assim: caramba, atrativo isso aí, hein? Ele falou: faz o seguinte. Você não precisa falar o valor, mas eram umas 3 vezes mais. Era, mais ou menos isso. Bom, vamos fazer o seguinte: eu vou pedir para a Cecília agendar um psicotécnico para você. Amanhã você faz um psicotécnico. Sabe aonde? Aqui em cima, no 9º andar. Aqui é do 8º, né? Aqui. Aqui é o 8º? No 9º andar aqui, ó. Foi onde eu fiz para entrar no ramo. Sério? Na Janssen. Foi aqui agora que você falou, não estou aqui lembrado. nesse prédio, Não sei se era o nome, não sei que era nesse Era aqui prédio. no 9º andar, aqui em cima. Eu vim. Na época eles exigiam. Exigi. Fiz o psicotécnico e tal, a moça agradeceu, a psicóloga agradeceu. Eu falava pra cara e falo, né, até hoje, muito. E fiquei batendo papo com a psicóloga, fiz o teste e tal, e fui embora. Aí quando foi de tarde, eles me ligaram para minha mãe, naquela época, em casa. Olha, o professor tá aí? Não tá, ele tá dando aula. Pede para ele ligar pra gente, ou passar amanhã no escritório. Aí eu fui. Falou: ó, você passou tal, tem que mudar lá para Campinas. Eu falei: caramba, e agora? O que eu faço? Vou, não vou? Vou, né? Pedi demissão, me desliguei da faculdade e fui para Campinas. Mas eu fiquei uma semana em Campinas. Essa que foi a... Eu nem... Ele falou, eles me botaram num hotel. Cheguei numa segunda, na quarta-feira eles falaram assim: você vai mudar, não vai ficar em Campinas. Você não prefere ir para São José do Rio Preto? Eu falei: opa. Por quê? Pode? Aqui, ó, pode? Pode. Tem uma vaga lá, nós estamos reestruturando a equipe e tal, tem uma vaga e nós queremos botar você lá. Até porque o Birigui é amigo do irmão do Darcy, conhece você, tal. Falei: tá bom. E fui. Lá foi pedreira a hora que eu cheguei, porque, na verdade, eles transferiram um representante que estava lá para Araçatuba e me botaram. Eu não sabia disso. Então criou um clima... Mal-estar. Ficou um clima estranho com esse colega. Mas aí, esse colega virou um grande amigo. E depois ele saiu de Araçatuba, veio para Ribeirão e fez uma carreira de sucesso aqui em Ribeirão Preto. Depois ele foi para São Paulo, se tornou diretor de vários laboratórios e é um baita profissional. Eu chamo ele de Turco. Almir Francisco Abra. Lembra do Almir? Lembro. Então, o Almir foi um amigo de Olímpia, nascido em Olímpia. E nessa época aqui você conhecia o pessoal de Ribeirão Preto, da Bayer? Conhecia, tinha Donegá? o Donegá, o Paiola.
A carinha dele. Trabalhei com todos eles. Paiola, tinha o seu Washington, o Carlito. Depois, e eu fiquei ali na Bayer, eu acho que eu fiquei 9 anos na Bayer. 9 anos na Bayer. E lá eu comecei na linha cardiovascular, porque o que o alemão fez? Me colocou para trabalhar na linha cardio, do Adalat Retard. Ele queria que eu trabalhasse, e tinha o IMC, Instituto de Moléstias Cardiovasculares, que era um dos maiores centros de cardiologia do Brasil, ali em Rio Preto, né? Nessa Eu época, a acho que Bayer de era... potência de redução de pressão, acho que a definição que mais reduz, E ali né? eu comecei, Nelson, eu comecei ali, eu fazia Rio Preto e o que a gente chama de sertão, e até a divisa com Mato Grosso. Corria lá Fernandópolis, Jales, toda aquela Mirassol, tudo isso aí. Pois bem, ali eu fiquei e fui para a linha hospitalar. Aí eu saio, isso foi uma guinada. E na hospitalar eu me encontrei. Eles estavam lançando o Cipro e eu fiz um baita do lançamento em Rio Preto. Eu vendi 1/3 do que eles tinham importado da Alemanha, num hospital. Você E aí foi um tormento eu quase para mim, perdi o esse emprego. Cipro. Ó, foi engraçado porque aí eles me ligaram. O que você fez? Eu falei, ó, eu não tenho que vender? Eu vendi. Mas se você vendeu 1/3 do que nós importamos. Eu falei, mas isso eu não sei, vocês se viram. Eu vendi, eu quero o meu prêmio, né? Mas rapaz, você tinha que ter avisado antes. Eu falei, não, peraí, vocês querem um vendedor. Porque a gente tem que ter o propagandista. O que é o propagandista? Essa coisa eu quero que você explique direitinho para quem está ouvindo. Todo mundo. O propagandista é um vendedor. Essa coisa de divulgador científico tá dentro ali do job, tudo bem, mas o médico nos vê como um vendedor. Eu tive o privilégio de participar de uma pesquisa, já na Sanofi, já mais recente, né? Em que nós percorremos o Brasil inteiro, nas grandes capitais, aqui no interior várias cidades, em que um jornalista, ia acompanhado de uma pessoa da empresa, da Sanofi, era um gerente de produto e tal. Eu, nessa daí, eu estava junto desse grupo e nós percorremos... Antes que você já está falando da Sanofi, né? mas eu vou... Mas voltando lá no Cipro, aquela foi um dos maiores tormentos que eu passei na minha vida. Porque, não sei se o senhor sabe, era meu concorrente direto. Eu trabalhava com Floxstat. O Cipro foi antes. Não, senhor. Bateu de frente, era uma Floxstat ou Floxan. O Tienan. Nossa. Lá em Mas São o José... Tienan era quinolona? O Tienan não era quinolona, mas a tiamicina era o antibiótico padrão de UTI, né? O Mefoxin também. Mefoxin também. Os dois da Merck Sharp. E aí entra uma jogada, que foi a minha saída da Bayer. Uhum. Eu vendi isso tudo lá e padronizei o Cipro no pré e pós-operatório da cirurgia cardíaca da equipe do professor Marcolino Braille, Dr. Braille. Meu amigo, aí não tinha para ninguém, né? E o Dr. Braille era uma pessoa fantástica, foi uma das pessoas mais admiráveis que eu conheci. E foi um grande amigo. E eu consegui padronizar. O que acontece? O antibiótico padronizado lá era o Tienan e o Mefoxin. No pré, o Mefoxin, no pós... Mefoxin é Merck Sharp. Tienan, Merck Sharp Dono. Aí o que acontece? Os caras da Merck ficaram mordidos. Pô, o cara despadronizou. O que eles fizeram? Me procuraram e falaram assim, nós temos uma oferta de emprego para você. Você quer trabalhar na Merck Sharp Dono? Na linha? Tua missão é despadronizar o Cipro que você padronizou. Nossa. Era duas potências ali, falei, né? E me ofereceram uma condição muito boa para ir para a Merck. E aí eu falei assim, não, eu vou topar esse desafio e vou despadronizar. No primeiro mês eu despadronizei o Cipro e botei o Tienan, Mefoxin de volta.
E aí eu fiz uma carreira na Merck, que eu fiquei 15 anos ali. 15 anos na Merck. Na Merck Sharp Dome. E na Merck eu passei por tudo. Então eu fui propagandista, eu me destaquei bastante na área de vendas, né, hospitalar. Mas na Merck, olha só, isso que é legal. A Merck me deu uma oportunidade interessante. Eu trabalhei na hospitalar, na cardiovascular, na oftalmo, na uro. Eu trabalhei em várias linhas. Então eu tive uma visão muito ampla do que a empresa pensava como negócio. Voltando ao que eu falei, venda. Vendedor. Nós somos vendedores. A gente tem que botar esse pé no chão. Somos vendedores. E aí eu fui ganhando um know-how interessante, porque eu rodei dentro da Bayer, né? Então eu fui coordenador científico, trabalhei em treinamento, eu fui convidado para ser gerente de produto do Zocor, não aceitei, eu declinei, porque eu falei, olha, eu queria voltar para o campo, eu gosto de ficar com a gente. Gente, olha, eu vou ser muito sincero com vocês, eu sempre falo isso, o Nel sabe disso. O maior valor do que nós fazemos, todos nós, está aqui no que eu chamo, abre aspas, no chão da fábrica. É aqui, na rua. É o propagandista. Lá dentro, não é legal. Não. E ó, Gosto de liberdade. é tudo igual. É tudo igual. Bayer, Merck Sharp, Sanofi, trabalhei com o pessoal da Sanofi. Trabalhei com o Impera. É tudo igual. A maneira de pensar, o que eles querem do propagandista, o treinamento, é tudo a mesma coisa. Mas o talento para fazer negócio está na rua. Esse é o representante. Entende? É a diferença. Essa é a peça que faz acontecer para a indústria. Eu sempre falo assim, a indústria, um amigo me falou, a indústria te deu tudo que você tem? Eu falei, não, a indústria não me deu nada do que eu tenho. Eu conquistei com toda a raça, dedicação, sofrimento, suor, lágrima. E o maior CNPJ que eu sempre defendi e defendo é o da minha família. Por quê? Cara, ontem mesmo eu estava vendo aí, eu estou afastado, que dezenas e dezenas de colegas propagandistas foram dispensados aí, Eurofarma. A gente fica... Eu fiquei sabendo isso. O que nós, pessoal que faz acontecer, nós somos um número. Resultado. Exatamente. Uma coisa que, quando eu fiquei dentro, uma coisa que às vezes eu participava de reuniões que tinha RH, uma vez eu falei para um gerente de RH que eu fiz amizade, eu falei assim, cara, por que o RH faz tudo menos recurso humano? E eu vou te falar por que isso. Eu estava no auge meu da Merck Sharp e minha esposa foi diagnosticada com esse câncer. E para mim foi assim uma tempestade, virou o mundo, caiu, desmoronou tudo. Uma cacetada, né? E aí eu falei, eu tinha que conciliar o cuidado com ela, o trabalho, os filhos. E quem trabalhava, nessa época eu era GD, quem trabalhava comigo, na minha equipe, viu o que eu passei. GD da Merck Sharp. Merck ainda. Quando isso aconteceu. Foi uma loucura. E eu falei isso. Eu falei, por que o recurso humano age de uma maneira só? Demissão e admissão. Frio, né? Não é recurso humano. Porque assim, uma das coisas que eu sempre fiz, Luizinho, eu sempre trabalhei para minha equipe.
Se eu tinha 12 representantes, eu trabalhava para eles, eu não trabalhava. A empresa nos pagava, eu tinha que honrar as normas da empresa. Mas eu trabalhei para a minha equipe. Isso é Então, bacana. eu sentia o problema da minha equipe. Se eu tinha alguém dentro da equipe que tinha um problema com o filho, com a esposa, o Luizão, que é o presidente do sindicato, ele é um exemplo disso. Quando eu contratei o Luizão, a Cássia... Peraí. Ixi, Então, peraí. Tô embolando. Vamos voltar lá. Não. Se eu não errei os cálculos, até agora você estava com 24 anos de indústria farmacêutica. Isso. 15, 9. Eu fiquei até 2019. Tá. Daí você São foi para... 32, 33 anos, mais ou Então. menos. Indústria. Então, não é que você falou que ficou 8 ou 9 na Bayer e Mais ou 15. menos 15 na Merck. Tá. Mas vamos voltar na Merck. Essa aí fase você da da Merck, Merck você foi para onde? da Merck, deixa eu contar minha saída da Merck. É importante entender isso. Tá. A minha esposa, ela faleceu no mês de maio de 2003. E eu estava recompondo a minha família. E trabalhando, fazendo o que eu conseguia. Quando chegou no mês de novembro, os grandes cortes, né? Começa outubro, já começa. Eles me cortaram. E ninguém entendeu isso, os colegas dele, ninguém entendeu isso. Mas isso aí foi um pedido de um regional que veio, assumiu. Não era o regional que sempre me acompanhou. Qual foi a justificativa, Lima? Não, eles fizeram um corte geral, de cima e embaixo. Rodou propagandista, rodou gerente de produtos, mexeu em treinamento, rodou. E eu estava no meio. Beleza. Isso é normal. Dentro da indústria, isso é normal. Porque nós Mas se me permite eu discordar, não é normal. Quando você fala em recursos humanos, pelo que Porque você não passou... tem recurso humano. Porque o que você passou, quer dizer, não então... Não existe recurso humano. Não tem humanidade. Não é recurso humano. É recurso de contratação e demissão. O recurso humano, e é uma coisa que eu procurei fazer com a minha equipe. Então, quando eu tinha alguém que não estava bem, e todos nós passamos por momentos difíceis, ou é com a esposa, ou é com o filho, ou conosco mesmo. Quantos colegas eu vi se suicidar? Então. Por pressão da indústria. Eu conto vários. Senão fica doente aí, vários. Síndrome do famoso síndrome do pânico. Depressão por cobrança, porque assim, uma coisa que eu fiz, Luizinho, eu sempre observei muitas coisas. E essa coisa da observação, em tudo que eu rodei, principalmente dentro da Merck, que eu tive a oportunidade de rodar dentro e fora, eu vi pessoas, que eu vou citar algumas aqui, que eram exemplos. Como profissional e como pai de família, como gente. Eu vou citar aqui. De Ribeirão, eu vou citar aqui. Niltinho. O Niltinho era um profissional... Caxias. Não, excelência de profissionalismo. Mas um cara que viveu problemas terríveis. E eu não vi nunca um RH dar um apoio para esse cara. Vivi com outros bons profissionais. Aqui em Ribeirão, vou citar os bons, mas eu estou citando o exemplo do Miltinho, que o Miltinho era um cara que ele carecia do apoio do recurso humano para vir aqui sentar com a família. Olha, o que está acontecendo? Você é excelente profissional e nós não podemos perder o seu rendimento. Nós podemos te ajudar. Isso é recurso humano. É a função também do GD, tá? Isso é função de GD também. É sentar e conversar. Não é simplesmente falar assim, o cara diminuiu a produtividade. Não dá para mim. Esse é o cara que pensa nele. Mas se você é um gestor, você tem que pensar que a sua equipe é uma família, é sua família.
E eu não vi ninguém dar suporte para o Nilton. E eu sei o quanto esse profissional sofreu. E vocês sabem. E um baita de um homem, uma honestidade, um talento. Bom, e aqui tinha tanta gente boa, você pega o Didi, o Adail. Bom, eu fui chefe aqui, chefe, né? É legal falar chefe, mas chefe é índio. Mas, ó, um cara que o Ricardinho Gasparini, o Fabinho Anos, o Carlinho, o Tonetti, estou citando alguns, eu vou esquecer alguns. Você quer ver um cara que até hoje está na Merck Sharp dono? É o Rogério Cristino. Rogerião. O Rogério, quando ele estava num estresse tão grande, eu estava em Rio Preto ainda, ele estava num estresse tão grande que ele ligou para mim e falou, ó, eu não era o gerente, não era o GD dele. Eu falei assim, ele me ligou, que ele conversava muito comigo, porque eu conversava com as pessoas, eu queria entender qual que é o problema que você tem, como é que eu posso te ajudar. Você é bom, cara, você não pode se perder por isso. Vamos trabalhar? Por isso que eu acabei depois me especializando mais agora em psicoterapia clínica. Que eu já fazia isso, eu tentava fazer isso, resgatar o cara. O cara que não está rendendo é porque ele tem um problema. E eu já fazia isso na faculdade, tá? Quando eu administrava a prova, que tinha aluno que não estava bem, estava doente, eu queria entender o problema que ele tinha, porque as minhas provas não eram fáceis, não. Era tudo prova oral. Eu punha o cara, chamava assim, ó, senta aqui, um banco, abria o livro, rodava o livro de fisiologia, me fala tudo que você conhece de fisiologia de renal. E o cara tinha que falar. Só que se o cara não estava bem psicologicamente, com algum problema, como é que eu ia exigir isso dele? Então eu conversava com meus alunos para entender. E como quando eu fui gerente, quando eu era propagandista, não, eu dava apoio para meus colegas, mas quando eu fui gerente, eu falei, eu preciso fazer isso com a minha equipe, porque eu tenho que ter uma equipe top, que ganhe prêmio, que entregue o que precisa ser, que a empresa quer, mas eu preciso de gente que receba acolhimento. Para ele, o que te faz vencer é força e fé. Um bom ambiente. Eu entendi bem. Porque eu estou curioso, porque ainda quero chegar no trabalho, senão não vai dar tempo de eu chegar lá. Bom, aí você saiu da Merck Sharp, você explicou a razão, tudo, né? O porquê. Teve esse corte, eles me E aí, colocaram daí no para corte. frente? Eu vim eu decidi sair de Rio Preto, fechei a minha casa, peguei minhas crianças e vim para Ribeirão. Em Ribeirão, eu fui começar tudo do zero. E nessa época que você citou Carlinho, Rogerião, você citou Fábio, o Gasparini, todos eles, você morava em Rio Preto e era gerente deles. Porque eu fazia Triângulo Mineiro, fazia Rio Preto, Ribeirão, Bauru. Eu pegava de Campinas para cima. Tá? Eu não ia a Campinas. Depois que eu fui acabar, porque eu rodei, viu? Depois E aí você veio para Ribeirão Preto para começar. Aí eu vim e falei, eu vou começar. Mas você se sentiu decepcionado depois? Você falou assim, não quero mais saber da indústria? Não, como é que não foi isso. Eu sempre pensei assim, ó, eu não preciso, para eu ser alguém e ter o meu sustento, eu não preciso da indústria. Eu preciso trabalhar. Porque eu sei que eu tenho competência. Então, se for da indústria, eu já conheço o que fazer. Se não for na indústria, eu tenho capacidade para aprender e aplicar o que eu conheço de venda para poder fazer negócio. Então, eu vim assim, de cabeça aberta. E o que aconteceu? Deus, ele nos mostra caminhos quando a gente não vê nenhum. E nesse momento difícil que eu passei, o que me deixou vivo foi a minha relação com Deus. Entendeu? Muito bacana.
Eu te perguntei, Lima, pelo seguinte, porque eu conheci nesses 40 e tantos anos de ramo, muitos colegas competentes, capacitados, e que largaram o ramo porque muita decepção, Não, injustiça. Foi por isso que eu perguntei. teve Então, muitos colegas que se mataram, exatamente. se suicidaram. Mas vamos entender uma coisa. Nós não podemos ser refém de um... Por exemplo, se você é propagandista, eu tenho que morrer propagandista? Não. O mundo aí fora é diferente. Se você perguntar para o meu filho, está com 32 anos, já falei isso para o Nelson, você quer ir trabalhar na indústria farmacêutica? Ele falou, não, pai. Os meus também não. Não quero. Mas, se tiver uma vaga... Não quero. Não. Pai, para ganhar o que eles ganham, eu ganho também, fazendo coisas muito diferentes e não é para mim. Não quero. Eu vi a vida que você levou. Não que meu filho fala, não que eu quero sossego, que eu tenho que ralar. Mas não é um lugar que eu acho bacana. Meu filho falou isso. Não acho bacana. Porque assim, nós vivenciamos dentro da indústria muitas coisas boas. Mas também vimos muitas coisas que não são boas. Só que a gente tem que separar o joio do trigo. Eu, por exemplo, como GD, eu me inspirei em pessoas que tinham essa coisa do olhar assim, faça por você, faça pela sua família. Essa é a minha criação. Essa é a minha criação. Fui forjado assim dentro da minha família. Eu não estudei para ser eu estudei para ser mas não é para ser superior a ninguém, mas é para fazer o melhor, tentar fazer, procurar fazer o melhor para que todos tenham... o segredo da vida é o seguinte, tudo que você tem de conhecimento, você tem que usar com sabedoria. Não basta. Se você tem conhecimento e não tem sabedoria, não vale nada. Isso que aconteceu. A sabedoria consiste em você integrar boas práticas e compartilhar boas ideias. E não precisa esperar nada em troca, porque isso é consequência. Então, eu, na época como GD, eu falei assim, eu quero gente assim. Daqui a pouco você vai entender melhor quando eu for falar da Sanofi. Eu vou te falar uma frase, não sei se você concorda com ela, ou como você interpreta. A pessoa que trabalha 10 anos na indústria farmacêutica, ela adquire um conhecimento tão técnico que ela pode trabalhar em qualquer outra área. Pode. Você concorda? Concordo. Mas ela tem que entender que ela tem que continuar se aprimorando. A vida é se atualizando evolução, é sempre. Todo dia tem algo a aprender, né? Então, um profissional capacitado, competente dentro da indústria, ele consegue trabalhar em qualquer lugar. Mas ele não precisa ter medo de não conseguir trabalhar em qualquer lugar. Esse é o problema. Tem gente que, quando sai da indústria, ontem teve essas demissões, eu fico pensando, eu sempre fui assim, final de ano, filho, escola, enfim, vai receber dinheiro, mas gente... Família preparando uma viagem, final de ano. Ou até uma doença na família, que o cara está passando, e ele foi para o corte, eu vou por esse lado também. Na cabeça desse cara, ele tem que entender que o que ele aprendeu, se ele adquiriu conhecimento, se ele se sente capaz, confiante na sua capacidade, na sua habilidade, ele vai conseguir em qualquer outro local. Mas eu vou ganhar o que eu ganhava? Gente, vou voltar. Quando eu cheguei aqui, de volta, se eu saí de Rio Preto, eu tinha um baita do salário lá. Você saiu de Rio Preto e como é que foi essa vida em Ribeirão Preto? Cheguei aqui, falei assim, vou começar do zero. Tá. Muito do dinheiro que eu tinha, eu gastei tudo no tratamento da minha esposa. E não me arrependo um centavo do que eu gastei. E aí eu tinha começado do zero com 2 crianças pequenas. Tinha que ser pai, né?
Põe. E trabalhar para botar comida. Eles tinham quantos anos, mais ou menos? 8, meu menino tinha 8, minha menina estava com 11 para 12. 8 e 11 anos, difícil. 8 para 10, 12 para 13. A gente está acostumado a imaginar, não imagina aquilo que você passou, a gente não imagina. Não dá para imaginar. Não dá. Eu consigo imaginar quando a pessoa está passando hoje, mas eu só fui sentir mesmo quando eu passei. E aí, quando eu cheguei aqui, eu falei, e agora? O que eu vou fazer? Cara, surgiu uma vaga para ser diretor da Apps Flora, diretor comercial. Apps Flora. Me convidaram. Na verdade, uma vizinha que era psicóloga veio falar comigo, tem uma vaga, você quer fazer uma entrevista? Eu fui. É uma excelente empresa, né? Fui lá, fiz a entrevista e ela falou, o dono um dos sócios, donos na época, hoje mudou, a Apps Flora me parece que é uma empresa francesa, de capital francês, ela foi vendida. O dono estava lá, terminou, ele abriu a porta e falou assim, eu quero que você trabalhe comigo, eu preciso renovar tudo. E eu fui para a Apps Flora. Eu fui ganhar 3 vezes menos do que eu ganhava na Merck. Voltou naquele parâmetro da Bayer. Não, entendeu? E sabe o que aconteceu? Dava. Não Você se faltava adequou, nada. né? Não faltava nada, a gente foi se arrumando. Não faltava nada. Por isso que eu falo, para quem saiu, infelizmente, o mundo não acabou. Mas eu não vou ganhar o salário, nem sei quanto está o salário propagandista hoje também, sei lá. Eu não vou conseguir ganhar. Cara, adequa. E dava, eu pagava a escola, eu pagava aluguel, aluguei minha casa lá e fomos ajeitando. Até então, a tua família era você e seus 2 filhos. Aí a Renata, aí chegou a Renata na sua vida. A Renata foi minha aluna na faculdade. E a família da Renata, ela era amiga da família da minha mãe, dos Teixeira, da selaria, sempre ia na selaria. Desde criança ela ia. Você tem foto dessa época, selaria, essas coisas? Não tenho, acho que eu não tenho. Se você tiver foto, qualquer foto antiga... Eu tenho foto da família, mas não da selaria em si. Mas o que você quiser, se tiver foto, porque na hora de eu fazer a edição, eu jogo as fotos ali. Se você quiser também, senão... Dentro do assunto. Tá bom. Dentro do assunto. Aí, a Renata entra na família. E foi a pessoa que me deu o amparo, que me deu a sustentação, que segurou para que eu não me perdesse. E nós estamos juntos até hoje, com a graça de Deus. Há quantos anos? Ela está ouvindo, hein? Quanto tempo junto já? Há mais de 20. Né? 20 anos, que legal, bacana. Então, ela foi o meu E você, amparo. durante nossos papos, pode mandar um beijo para ela, agradecer, porque você acabou de elogiar que ela foi o sustento da sua vida, né? A Renata, ela sabe que mais do que uma esposa, a nossa união é espiritual. É um pelo outro e o outro pelo um. Então, eu agradeço a Deus pela oportunidade de ter tido 2 esposas e as 2 maravilhosas. Entende? Uma teve um propósito de vida curto e foi embora, e a outra veio não para substituir, mas para dar continuidade. Dar todo o sustento, a força moral, psicológica, o amor, o carinho, para que eu pudesse sair. Ela estendeu a mão quando eu estava no fundo do poço. E isso fez com que eu não me perdesse. E sempre colocamos em primeiro lugar Deus. Eu estou ansioso para saber como é que foi o caso da Sanofi agora. E aí? Bom, aí vai. Eu fui para a Apps Flora, fiquei um tempo ali. E aí surge o convite, o Nelson sabe, da Plastimed, que era uma empresa de material de alta complexidade cirúrgico, principalmente a área cardíaca.
cirurgia cardíaca e hemodinâmica. E eu fui ser gerente lá. Me convidaram, eu fui, já era um contato de novo com o médico, né? E comecei a trabalhar nisso. E fiquei um bom tempo, fiz uma amizade com o diretor, que era o José Machado. A empresa não existe mais. Até teve uma coisa, teve um momento que quando eu estava saindo de lá, o Nelson foi demitido. Vocês não sabem disso. O Nelson foi demitido. E eu liguei para ele e falei assim, não se desespere. Eu tenho uma vaga para você assumir no meu lugar aqui. É sua. Isso em qual empresa? Na Plastimed, Plastimed. nessa empresa de alta complexidade. Tá. E o Nelson foi, né, Nelson? Foi. Foi, não tem entrevista. Eu falei, ó, você vem para cá que a vaga é sua. Deixa que eu converse com ele. Aí eu chamei o Zeca, que eu chamo ele de Zeca até hoje, que era o dono. Falei, ó, eu tenho um rapaz assim, assim, ele é da propaganda médica, ele conhece todos os médicos, São Lucas, HC, ele vai dar o suporte que você precisa e você vai ter um cara honesto e de confiança. E o Nelson foi. Não é que eu estava aprendendo. Eu não sei para quem que eu pergunto, né? Porque então, escuta, eu estou falando aí, com você, ele está interferindo. O Nelson foi. Aí foi até quando, então? E o Nelson foi. E aí entra uma coisa em mim que foi o caso da Sanofi. O Roberto de Oliveira, que recentemente fez um podcast aqui, que é... Peraí, você saiu? Eu saí. O Nelson ficou lá quanto tempo? Não, eu fiquei meses. Ele ficou meses. Tá. Mas ele foi para lá, porque ele não podia ficar desempregado. Os filhos pequenos também, adolescente. Eu falei, não, eu vou te arrumar um emprego para você vir, se pelo menos você não vai estar desempregado, vai levando. Se você tiver alguma dúvida, me liga, eu te explico. E a hora que ele estava pegando o negócio, né? Ele recebeu um convite para voltar pro ramo. Ele me ligou, eu falei, vai. Não esquenta, vai, cara. Aí o Nelson foi para Aí eu não sei. Eu não quero antecipar. Mas, e por que eu saí dessa empresa e coloquei o Nelson? Porque o Roberto de Oliveira, ele tinha aposentado e a Sanofi estava com a intenção de fazer uma equipe de trabalho ambulatorial com propagandistas de mais de 50 anos de idade. Uma equipe sênior, né? Uma equipe sênior. Isso era um desejo do coração do Roberto. O Roberto é um cara, dentro da Sanofi, o Roberto não aceitou diretoria eu estou falando isso, ele talvez fique até bravo na Sanofi, porque ele não quis. O Roberto é uma das pessoas mais respeitadas dentro de uma empresa que eu já vi. Roberto. Do pequeno funcionário que limpa até o presidente da companhia. Tá? Esse é o Roberto. E o Roberto tem um conhecimento absurdo. E o Roberto estava montando esse sonho dele de montar uma equipe para trabalhar com produtos maduros. Que já não estavam mais sendo propagados, mas que tinham uma rentabilidade. E ele bolou tudo isso, a Sanofi ouviu o projeto e aceitou, e deu as condições. E eu participei desse processo com o Roberto e fui ser um dos gerentes do Roberto. Tá. E aí, uma única coisa que eu falei para o Roberto, Roberto, a única coisa que eu quero de você, para contratar, eu quero carta branca. Eu não quero RH. Você que vai tomar a decisão. Eu não quero entrevista de RH. Eu não quero que o RH nem chegue perto. É eu e você. Ele falou, Lima, o que você pensa? Eu falei, eu penso em ajudar pessoas de talento, que marcaram história na indústria e que estão esquecidas, abandonadas. São pessoas capacitadas. E aí ele falou, está assinado embaixo, vamos começar.
E aí eu me lembro que eu liguei pro Herculano. Lembra do Herculano? Lembro. Liguei pro Herculano, falei, Herculano, eu tô montando uma equipe assim. Você sabe me dizer alguém que precisa? Ele falou assim, ó, tem uma pessoa que eu gostaria muito que você conversasse. Você lembra do Armando Iossi? Eu falei, Iossi eu lembro. Ó, a Ana, a esposa dele, tá fazendo torta e ele sai para vender na rua. Eu falei, você tá brincando. O Armandão da Squib. Para mim é o Armandão da Squib, tá? Uhum. Trabalhou em outras empresas, mas era o Armandão da Squib. Anotei na minha agenda. Eu Armando lembro Iossi. dele do Não, Bicha. do Beach, né? Eu fui atrás do Armando. Falei, Armando, é o seguinte, ó. Você precisa conversar com o Roberto de Oliveira, lembra dele? Não, ele era da Hearst, Mary Russell, o Robertão de bebedouro. Ah, eu sei quem é, tal. Vamos bater um papo? É o seguinte, eu tenho uma vaga de propagandista, assim, para trabalhar com produto maduro, Novalgina, Bezerol, Coltrax, Alegra D. Nessa o Nelson já não fazia parte do seu métier, já tinha ido para outro lugar. O Nelson estava lá na outra empresa já. Tá? Mas na época eu pensei o quê? O Nelson está desempregado, eu não posso ver o Nelson desempregado, eu vou ajudar ele. Quem me falou de você foi o Luizão. Bom, aí, e depois eu te conto como eu contratei o Luizão, junto com o Roberto. Estou ansioso. Aí foi o seguinte, eu fui conversei com o Armando, aí nós montamos, quem que eu pensei? Paulinho Carioca. Uhum. Conversei com o Paulinho Carioca, não, tô muito velho. Eu falei, irmão, assim, cara, eu não estou preocupado com isso, porque nós estamos contratando gente com 75 anos. Eu quero gente que sabe fazer, eu não quero gente que precisa aprender. Eu quero que você chegue com toda a seu relacionamento, a sua capacidade, Seu handicap. e simplesmente faça andar o negócio. Bom, aí aqui, se não me falha a memória, Vamos lá. que me perdoe se alguém eu errar. Eu montei uma equipe com o Armando, o Milton. Poxa, o Milton chegou a trabalhar com você? Não, eu vou te contar, foi triste isso. Miltinho, e indicaram para mim o Carlinho Mancha. Carlinho Mancha, que era da Pfizer, se não me engano. Era. Bom, aí esses três vieram. Fomos para Rio Preto. Rio Preto foi o Anquises. O Wilson de Franca também? O Wilson veio depois. O Anquises, o Daúde, o Ponté, falecido Ponté. O Wilson que vocês estão falando é que trabalhou na Schering? Camparini. O Wilson Camparini, de Franca. Não, eu trabalhei com o Wilson de Franca. Que é do Zambon. Que era do Zambon. Tá. Ó, aí nós fomos para a convenção lá naquele, como é que chama aquele hotel que fica lá, Seleção Brasileira de 70? Em Bull, Rancho Silvestre. Rancho Silvestre. Fomos para lá, um frio. Nossa, lá é frio mesmo. Um frio. E 200 pessoas do Brasil inteiro, tudo de cabecinha branca, já sem cabelo, numa felicidade, numa emoção, cara. Não tem dinheiro que paga isso. E eu me lembro que a hora que eu fui falar no plenário, eu me emocionei porque eu sabia da história do Armando, do Miltinho, do Kiko com a esposa, porque nós fomos atrás de pessoas que precisavam e que estavam jogadas à marginalidade. A indústria, é isso que as pessoas têm que entender. A indústria é legal, é bacana, é bom, mas não é tudo para você. Porque tem outras coisas que você pode fazer com tudo que você aprendeu. Mas esses caras estavam marginalizados. Nós trouxemos tudo de volta. Mané Buraqueiro, se ele ouvir de Mané, ficava Manuel, lá de Sorocaba, Turíbio Alberto, lá de Campinas, Gilson Rubio. Uma equipe, cara,
E aí eu até tive um problema comigo, né? Eu pensei assim, cara, como que eu vou com 40 e poucos anos, que eu era o mais jovem de todos, chefiar uma equipe que os caras estão com 60, 70 e são professores para mim. A gente tem que entender que pessoas como você, que tem 40 anos de ramo, esses jovens que estão aí, eles têm que se aproximar. Eu aprendi, quando entrei no ramo, eu não sabia nada. Fui fazer propaganda no IMC lá, da Latte Retard, peguei a pasta, entrei. Eu sempre Só pergunto você- isso. só você- A primeira propaganda, você lembra da primeira A propaganda primeira que você propaganda fez? que eu fiz foi uma porcaria. Porque o que aconteceu? Eu fui para esse IMC, peguei a mala, arrumei tudo, Todo decolante, empolgado. binotal, preparei era uns maletão pesado, uns 12 quilos. Tinha xarope, né? Aí fui pro IMC. E no IMC, naquela época, era na cozinha. Era uma cozinha grande, maior que essa sala. Os médicos vinham ali tomar um café Tomou café. e a turma ficava ali. Você estava lançando o Dalate ou já tinha sido lançado? O Retard. O Adalate Cápsula já tinha sido lançado. Não quero saber da vergonha que você passou na primeira propaganda. Não, é o Se seguinte, saiu alguma coisa. Aí foi o seguinte, eu não conhecia os médicos. Uhum. E eu estou aqui. Os propagandistas já tinham saído, eu estava sozinho naquela coisa. E não entrava ninguém. Entra um cara de branco, bigodinho, clean. Oi, boa tarde, tudo bem? Eu falei, ô doutor, boa tarde, né? Você tem a Dalate? Eu falei, tenho. Por favor, vem cá. Peguei a literatura. E ele do Canamite ouviu tudo. Eu falei, fiz uma propaganda daquela que gerente de marketing gosta. Né? Depois eu fui entender o seguinte, nada disso resolve. Mas, vamos lá, fiz aquela propaganda. O cara falou, olha, inclusive minha mãe toma. Eu peguei, separei as amostras, dei até um reforcinho, né? Para ele, ó, senhor, quando precisar, pode ir. Obrigado, tal. E ele saiu todo feliz, tal. Aí, antes de sair, eu falei assim, qual é o seu nome? Ele falou o nome. Eu comecei a procurar isso, não achei, eu acho que eu não tenho o cadastro do senhor. Qual o seu CRM? Ele falou, não, eu sou motorista da ambulância. Meu amigo, esse cara me virou um baita de um amigo. Porque eu continuei arrumando a Dalate Retard para a mãe dele até ela falecer. O que esse cara abriu de portas para mim dentro do instituto. Então eu não ficava mais na cozinha, como todos ficavam. Ele falava, ele ia me levar lá na porta do consultório, que era proibido. Abria a porta, doutor, ó, o Lima quer falar com o senhor, é rapidinho. Ele fazia isso todo dia quando eu ia. Esse cara foi um cara que eu não vou esquecer. A minha primeira propaganda foi para o motorista da ambulância, que foi o cara que abriu as portas para mim. Mas pelo menos você fez a propaganda, porque a maioria dos colegas que vem aqui engasga, esquece tudo. Eu fiz, né? Tal. Ainda eu falei, saiu, né? E a segunda propaganda foi para um médico, o doutor Antônio, de Mirassol, em frente à Santa Casa. Que eu cheguei, não conhecia também, entrei, a secretária, ó, por favor, seja rápido, hein? A hora que eu fui atrás, assim, ó, se você puder entrar de costa, melhor. Ela falou desse jeito, eu falei, vixe. Aí ele falou assim, não, relaxa, ela é assim mesmo, não liga não, pode vir aqui, senta aí. Senta. Não, doutor, que é isso? Faça favor, faça questão que você sente. Senta, vamos conversar. O que você trouxe aí para mim? E ele me deixou toda à vontade, ele sabia que eu era, perdão, um moleque, né? Dizendo assim, novo, inexperiente, e ele me deixou confortável para falar. Mas o que foi que aconteceu de aprendizado? Por isso que, voltando àquilo que eu falei, vamos botar na veiarada, da turma dos meninos. Dos masters. Dos meninos procurarem esses masters. Lá em São José do Preto tinha o senhor Joubert. O senhor Joubert, ele era o representante da Hearst. E era um dos caras mais conceituados
na propaganda médica. E ele estava no consultório lá, desse médico em Mirassol, aguardando eu falar. Aí ele entrou, o médico, o senhor Gilberto, tal. A hora que nós saímos, ele falou assim, vamos tomar um Guaraná aqui em frente? Fomos tomar o Guaraná. Ele falou, ó, eu vou te dar umas dicas dos médicos aqui. E ele foi pegando a minha ficha, era a ficha parda, ele foi anotando tudo, ó. Esse não gosta disso, esse gosta daquilo, de Mirassol, eram 15 médicos. Esse aqui você não fala isso, esse você fala isso. Ele me deu uma aula tomando Guaraná. E ele falou assim, ó, a hora que você for sair para algum hospital, você me liga, eu te dou todas as... Ele foi meu professor, eu tive um professor. Só que eu tive a humildade de ouvir cada palavra e fazer como ele fazia. Como ele pediu para eu fazer. E deu certo. E eu criei um excelente relacionamento lá. E aí, então, é o que eu falo. Pessoas como você, o Nelson, essas pessoas que têm mais rodagem, experiência, merecem receber desses jovens que estão começando esse tipo de ação. Procurem esses profissionais mais veteranos, que eles podem auxiliar muito. Então, quando eu entrei lá, eu ia ser gerente, 40 anos, poucos anos, de uma equipe que os caras tinham idade para ser meu pai. E eu falei assim, como que eu tenho que trabalhar um cara desse? Então, eu tenho que gerenciar pelo exemplo. E como que eu conquistei a confiança? Porque eu fiz recurso humano. Um por um. Eu queria saber da família, do neto, dos filhos, se ele tinha algum problema. E era assim, ó, tá com problema? Você vai resolver o seu problema, depois você vai trabalhar. Não resolva. O principal CNPJ é o da sua família. Quando a indústria joga a gente fora ou demite no ciclo, que é um ciclo, cada 15 anos limpa. Todo ano tem limpa. Não é isso que acontece? Todo ano. E aí o ciclo se renova. Então, às vezes o cara fica 10 anos no laboratório, 15, aí ele é desligado. É o máximo que fica. O Rogério é o que está ficando mais, com 28, quase 30, na Merck Sharp Dono. E eu vou contar a história do Rogério. O que acontece? Eu fui entender quem eram as pessoas, porque eu precisava do melhor deles. Eu não precisava ensinar nada para eles, porque eles já sabiam tudo. Eu só precisava dar o apoio. E onde eu fui dar apoio? No lado emocional, no lado familiar, que empresa nenhuma nunca deu. Esquece que nunca deu. E aí eu ganhei a confiança desse pessoal que era muito mais veterano, eles passaram a me respeitar e eles chegaram para mim assim, ó, qual que é a sua opinião? Eu falava assim, ó, eles falavam assim, qual que é a sua opinião sobre isso? Opinião. Eu falava, a minha opinião é essa. Você quer alguma sugestão? Sugestão você pode acatar ou não, fique à vontade. É essa. Porque o marketing ele te dá toda uma trilha e um script para você seguir. Eu falava, vem aqui, visita. Você vai ver se dá para fazer o que você quer, do jeitinho que você quer, desenhou. A realidade aqui é diferente, meu. Aqui é matar um leão por visita. Mas eu acho que você não teve muitos problemas, porque eu cheguei a trabalhar nessa fase, encontramos várias vezes, né? E pelas pessoas que você selecionou, acho que o mínimo, eles tinham um caráter. E eu acho que eles se sentiam assim, puxa, uma oportunidade que ele me está puxando. Mas foi mesmo, né? Teve isso. Eu acho que... Teve isso. Mas aí eu queria ter o cuidado de buscar pessoas que precisavam muito, estavam necessitadas e tinham esse talento. Porque assim, de certa forma, ele estava muito feliz. O Armando, o olho dele brilhava, cara, quando ele pegava a pasta. O dia que nós fomos sair a primeira vez, ele chorou.
foi me agradecer. Eu falei assim, não tem que me agradecer. Nós só temos que trabalhar. E eu preciso que você faça o seu melhor e eu vou te ajudar no que eu puder, com a minha experiência. Mas saiba, você é muito mais experiente do que eu. Eu posso te dar umas dicas. E foi assim com todos. O Niltinho, pelos problemas pessoais dele, na volta da reunião, ele pediu demissão de caráter revogado. O Roberto saiu de bebedouro, veio aqui, sentamos com ele, mas ele foi resistente. E aí nós colocamos uma pessoa que ficou pouco tempo, teve uma reestruturação. Teve o Jerônimo, né? O Jerônimo entrou. O Jerônimo foi o único neófito que eu contratei. E foi uma coisa engraçada. O Roberto falou, eu tenho um rapaz para te indicar. E esse rapaz, ele é fisioterapeuta, tal, casado com uma médica, mas ele não tem experiência. Lima, se você não gostar, você tem o direito de recusar. Eu falei, não. Se você está indicando, eu confio em você. Vamos ver. Aí nós sentamos numa mesa lá. Nossa, um rapaz tão agradável. Eu virei e falei assim para ele, Nelson. Eu falei assim, moço. é isso. O que você pensa? Não, dá para fazer. Eu falei, então é o seguinte, eu não tenho tempo. Nós precisamos de fazer a coisa andar. Porque se a coisa não andar, o projeto acaba. Tem que apresentar. Você tem 3 meses para apresentar resultado. Ele fez assim. Eu falei, por que você afastou? Está com medo? Ele falou, não estou com medo. Então você está contratado. Só que é o seguinte, eu não vou te jogar no meio da matilha de lobo, não. Eu vou levar você. Eu vou fazer a propaganda. Você vai ver tudo. Então eu fiquei com ele 1 mês, eu visitando todos os médicos do setor, eu fazia propaganda, eu conversava, apresentava ele e eu ia soltando ele devagarinho. E ele foi uma surpresa maravilhosa, uma pessoa, o Nelson conheceu. A esposa dele é infectologista. Ex-esposa, né? Ex-esposa? Eles se separaram e ele voltou para o Rio de Janeiro. Quanto tempo de tempo, né? 1h30. O quê? 1h30. Tudo isso? Eu não, então não chego. Vamos chegar no Luizão lá, porque eu estou ansioso. Vamos lá. Aí vamos falar. Uma coisa Bom, que o resultado. Agora deixa eu falar uma coisa para você. Peraí, agora deixa eu falar. Eu posso falar do Armando, porque que Deus o tenha, que é uma pessoa fantástica, né, que dispensa comentários. Uma vez, uma passagem, quando a minha mãe era viva, que a Célia estava no hospital, ela falou assim, nossa, eu conheci um representante assim, a hora, olha, que gentleman, que... Eu vi ele falando de um produto, ele me pedia, aí me identifiquei que eu era sua esposa, aí ele faltou carregar no colo, falei, puxa, depois eu conversei com ele, tudo. Não tinha denominação por Armando, não tinha, você é uma pessoa que pode falar melhor que eu, né? Nós, nesse período, a minha equipe, sinceramente, nós construímos uma irmandade. Uhum. Era uma irmandade, era um pelo outro, mas assim, uma coisa absurda, você não tem ideia. Quanto nós fazíamos um pelo outro. Dá um outro. outro podcast só com o Armando, eu tenho certeza. Tá. Onde é que o Luizão entra? Não quero saber do Luizão. Onde é que ele entra? O Luizão entra no seguinte, o pessoal, toda empresa faz cobrança de resultado, tá? Uhum. E a minha equipe tinha um excelente desempenho. Eu tinha uma particularidade, eu sou muito estrategista. A leitura que eu fazia de auditoria, eu tenho essa habilidade. Então eu conseguia fazer uma leitura da auditoria e eu desenhava essa auditoria, na época não tinha recurso, tudo em gráficos coloridos e entregava impresso na mão deles. Ó, você vai nesse lugar, esquece aquele. E eles começaram a ganhar prêmio. E chegou num ponto que precisava melhorar o desempenho geral da equipe Brasil. E eu fiz assim, nós temos que crescer mais. Então eu vou passar um segredo que eu tenho, que foi o que me fez crescer e nunca perder prêmio. Eu vou contar aqui, mas não vou ensinar o segredo, tá? Isso aí, quem quiser, tem que vir falar comigo. Ó, ambulatório, porque essa equipe não era para consultório, era para ambulatório.
Produto maduro, ambulatório. UPA, ambulatório de hospital, é isso aí, emergência, isso aí. Então, o que eu fazia? Eu ia pro cara, primeira coisa, não vamos atrás dos médicos. A gente chegava e parava o carro, vamos sentar lá na sala de espera. E a gente sentava e eu falava assim, o que você está vendo? Estou vendo muita criança, tal. Você percebeu que aqui é criança? Então você não vai lá entrar lá dentro para gastar chumbo com chimango. Você vai falar a linha só para criança. Agora, tem um outro lado ali, você está vendo? Dor. Então eu já dava a dica. Olha a auditoria que eu te mandei, tá vendo? Antes a gente fazia isso. O cara entrava com a experiência dele e rasgava. Só que tinha uma coisa, eu falava para ele assim, deixa eu te ensinar uma coisa que eu aprendi. Eu aprendi isso. Se você quer uma sugestão, eu vou te dar. Ambulatório é assim, 60% do atendimento é noturno. 40% é diurno. Dos 40, 30 é de manhã. 10 é à tarde. Mas o grosso, que nego chega em casa com criança, a mulher com a criança passando mal, o cara chega cansado, é à noite. Por que você vai perder tempo de tarde visitando o médico? Olha o que eu estou falando, hein? Para. De tarde visita a farmácia. E quais farmácias? As próximas dos ambulatórios. Vai lá, conversa com o cara, faz amizade com o balconista e tal. O trabalho é noturno. Agora, isso na reunião de equipe, ninguém é obrigado a fazer. Quem quiser fazer, me fala e eu vou dar as dicas do que falar e como fazer. Aí levantar a mão e falar, vai fazer isso. Não faça isso. Não vá vestido de propagandista. Põe um tênis, uma calça jeans, uma camiseta. Chega lá, não fala que você está trabalhando. Chega que você fala que está chegando, pensou nele, está deixando umas amostras. Enfim, vai nesse horário. E tem o horário certo. E tem como procurar o caminho de entrada. Aí tem os macetes de como você entrar no lugar. É proibido. Tem os macetes. Sem ferir as normas e as regras. Beleza. 60% é noturno. O que eu fazia na minha época de propagandista? Eu tinha que fazer o negócio girar, eu ia nesse horário, ia de noite. E chegava lá, prêmio, ganhava prêmio, viagem, aquelas coisas que tinha, né? Eu papava tudo. Mas era uma coisa minha. Porque muita gente sai de manhã, tudo bonitinho, chega às 5 horas, 6 horas, terminou, vai para casa, toma banho, vai jogar bola, eu não ia. Não, eu ia de noite. Nesse instituto lá em Rio Preto, eu ia de noite. Quem fazia o negócio para mim era o professor Bambambam? Não era. Quem fazia para mim era o residente. Quem está lidando com o povão é residente. Era esse o meu foco. E aí o que acontece? Começamos a fazer isso. O Armando começou a fazer isso, o Jerônimo. E a minha equipe foi se destacando. E ganhamos muitos prêmios. Aí, o que acontece? Foi até onde esse projeto? Não, terminou quando? Foi 2017, eu acho. Tá. Aí, sabe o que aconteceu? O Roberto, que é um cara que tem cabeça, eu falei, Roberto, é isso. Roberto Lima, eu vou chamar um pessoal do marketing para vir aqui. Você mostra isso? Eu falei, mostra. Eu tô com uma ideia. Aí eu e o Roberto sentamos e idealizamos o projeto Corujão. Ou seja, ter um propagandista, uma linha só para fazer isso. Então a gente ia estrategicamente por os dois lados, né? Falei, beleza, vamos montar. Montou, o Roberto apresentou, o pessoal do marketing veio aqui, saíram comigo de noite
E eles viram, aí os caras voltaram pro hotel de noite e falaram assim, pô, tô com 29 anos de ramo e eu já vi que eu não sei nada. Eu nunca pensei isso. Eu falei, mano, vocês não saem. Vocês ficam dentro da cadeira lá no escritório, cara. Vocês não vêm ver a realidade. A nossa realidade é totalmente diferente. Vocês querem que siga toda aquela cartilha de propaganda médica, com a visual aid, tudo bonitinho, que vocês ficam fazendo lá, mas não entendem que a realidade é outra. E a realidade em ambulatório é 60% noturna, 30% de manhã, 10% à tarde. E que farmácia é o grande elo, porque é a farmácia que decide se vai comprar ou não vai. Você pode chegar com a receita e o cara falar, é outra. Não, tem outra. Então, você tem que amarrar, né, os boizinhos. E aí surgiu o projeto Corujão. Eu fiquei coordenando isso a nível Brasil e conciliando com a minha equipe. Só que a minha equipe era no estado de São Paulo inteiro. Sei. E precisava de um cara aqui. E o Luizão estava atravessando um momento difícil. A Cássia doente, ele ficou desempregado. O pessoal me falou, eu liguei para ele e falei, ó, vem conversar comigo, eu tenho alguma coisa que talvez te interesse. Aí ele veio, sentamos, conversamos, expliquei, ele falou, putz, não vou usar esse termo, mas caramba, é isso aí. Lima, mas que sacada. Eu falei, não, a cabeça é para pensar. Todo mundo faz igual e eu saio fora. Eu não quero fazer igual. Então tem essa oportunidade. Eu acho que você tem o perfil. Vamos fazer entrevista? Marquei entrevista. O Robertão veio de Bebedouro. Eu não lembro se era uma quinta-feira, à tarde, e marcou ali no shopping, Ribeirão Shopping, perto de um restaurante por quilo que tem ali, perto do cinema ali, na época, Sei. né? Falei, Luizão, ó, o Roberto é curto e grosso. O Roberto não fica dando volta. E ele é objetivo. Talvez ele converse com você 5 minutos. Não vai ficar meia hora aqui. Tá bom. Aí o Roberto chegou, cumprimentou, apresentei. O Roberto lembrou dele quando ele era lá da Fiat. Nossa, aí o Roberto tem uma memória, né? Puxou tudo. E aí eles começaram a conversar. O Roberto falou, bom, Lima, eu tenho que ir embora. Luizão, valeu, tal. Depois o Lima conversa com você. E foi embora. O Luizão falou assim, mas e a entrevista? Eu falei, não, ele já te entrevistou, você que não percebeu. Igual me entrevistaram lá na Bayer, né? Ele já te entrevistou. Fica tranquilo. Mesmo porque eu não tenho outra opção, eu quero você. Vai para casa, acalma, e o Luizão já não é ansioso, né? Não. Tadinho. Aí na semana seguinte o Roberto liga para mim, ó, tá tudo certo, o RH, ele tem que, levanta os documentos, mandamos e o Luizão começou. E o Luizão desenvolveu um trabalho maravilhoso. Aí nós tínhamos uma convenção em Itu, e o pessoal da linha hospitalar, porque esse negócio fez tanto sucesso, Luizinho, que a equipe, o gerente nacional hospitalar, ele queria entender o que era isso. Porque o resultado que a gente entregava era absurdo. E para o hospital, porque eu era da linha hospitalar, eu fazia isso quando eu era do hospitalar lá na Merck. Eu não ia trabalhar no hospital de dia, eu ia no plantão da UTI à noite. E aí você perdeu o Luizão. O Luizão foi para o hospital. Aí, na verdade, eu acabei não perdendo, né? Porque teve essa convenção e esse pessoal do hospitalar foi lá para ver o trabalho. Então eles saíram. Enquanto o pessoal estava lá no plenário, eu peguei o Luizão e o Tavito, que era o outro propagandista de Rio Preto. Um gerente saiu com o Tavito, outro saiu com o Luizão, e nós fomos percorrer postos de Itu. Não era nem setor. Eu falei, ó, façam o que vocês fazem no setor. Entramos lá, os caras entraram, eu fiquei de fora, não entro. Quando os caras saíram, chegaram assim, ô Lima Neto, o que é isso? Eu falei, é isso aí, filho. É que vocês têm que vir pra rua. Rapaz, o cara não é desse setor? Eu falei, não, mas o médico parece que conhece ele. O que ele falou. Então é isso aí. Você imagina no setor dele. E o Cico, que era o
gerente nacional da Sanofi Hospitalar. Passaram uns dias, ele me liga e fala, ele ligou para o Roberto e pediu autorização para falar comigo. O Cico ligou e falou, ô Lima, eu tenho uma vaga na Hospitalar em Ribeirão Preto, nós estamos reestruturando. E eu gostei demais daquele cara que eu saí lá em Itu. Ele é daí, né? Eu falei, é o Luizão. Então, ô Lima, você se importa de me ceder ele? Eu falei, eu me importo? Não. Ô Cico, eu assino embaixo para você e você não vai se arrepender. Ele vai ser destaque da sua equipe. Aí liguei pro Luizão e falei, ó, Luizão, vou ceder você para Hospitalar, o seu salário vai dobrar. Que isso, chefe? Não. Mas eu falei, o Roberto falou, Lima, você não tem medo de fazer isso? Eu falei, não tenho medo. Sabe por quê? Eu acredito que assim como eu consegui botar o Luizão, eu tenho capacidade de colocar outro. Uhum. E coloquei. E esse projeto andou na Sanofi por um bom tempo. Quando teve uma mudança de presidência, as mudanças que tem lá em cima, o projeto acabou. Porque ele tinha início, meio e fim. E acabou de um jeito muito legal. E todo mundo muito feliz, com excelentes recordações. Depois disso, o Roberto foi para Ipera para tentar levar algo parecido e me convidou. Eu relutei, não queria. Eles me convidaram umas 4, 5 vezes. Aí eu acabei aceitando e fui. E trabalhei com o Roberto até o Roberto desistir de tudo e aposentar de vez. Ele estava cansado de viajar. Eu fiquei esse tempo na Ipera. E o projeto também eles terminaram, que com a saída do Roberto teve uma mudança, eu não entendi bem, o projeto terminou e eu aposentei. E aí eu mudei e falei assim, mas agora o que eu vou fazer? Eu vou atrás de indústria? Não quero nem saber mais disso. Eu vou investir naquilo que eu sempre estudei. Eu nunca deixei de estudar, fazer curso e tal. E eu retomei para a área clínica. E montou o consultório. Tenho consultório ali no alto da Diderix com a Vargas. Trabalho com naturopatia, então faz um monte de técnica, homeopatia. Eu trabalho muito com imunoterapia homeopática, pacientes com câncer, com resultados maravilhosos, que auxiliam o tratamento dessas pessoas. E estou lá no meu consultóriozinho, atendo, tenho a especialização em psicoterapia na área de ansiedade e depressão. E Lima, eu vou até pedir para o Nelson, é o seguinte, isso cabe em um outro podcast. Pelo que está vivendo a indústria farmacêutica, eu acho que essas informações que você possa falar sobre a tua vida hoje, dentro do consultório, tudo, eu acho que vai ser muito importante. Vamos ver a possibilidade de a gente fazer um podcast, se você quiser, né, Nelson? Só para isso daí, para que seja bem útil para esses novos representantes. Então, o que eu queria dizer é o seguinte, a gente não pode estar preso num universo só. Então, muitos desses meninos têm formação, a maioria hoje vai para o marketing, né? Vai para essa área. Por exemplo, eu sei de uma menina que ela tem formação em biomedicina, e o que ela fez? Ela saiu do ramo farmacêutico, eu não me recordo o nome dela, e ela montou uma clínica, ela fez uma especialização em estética, ela tem uma baita de uma clínica no Jardim Sumaré, lá no Alto da Boa Vista, lá para aquele lado. E está indo muito bem. Então, existem muitas coisas. Então, se você é novo e tem oportunidade, você vive o seu universo de trabalho, mas paralelamente a isso, vai fazer curso, tem muita coisa. Eu, por exemplo, eu fiz curso de homeopatia, eu fiz curso de terapia ortomolecular. Então, mas eu não quero que você fale mais sobre isso aí, para ser uma novidade. E você pode... Vai ser uma futura novidade. Depois de velho, eu estou nessa.
Ó, ô, Lima, E meu consultório é tão perto da minha casa. Eu falei, nem andar muito eu vou querer. Eu quero então, vou pegar então. carro, não. Não, Isso. vamos fazer como Mas se é fosse isso. uma futura surpresa. Bom, eu gostaria, em nome do Nelson, em meu nome, em nome do Simprofarf, que a partir de agora, desse 2026, você também, vou ter o prazer de a gente trabalhar vamos ser junto, parceiro. eu, você, vamos ser parceiro. Né? Então, em nome do Simprofarf, eu gostaria de agradecer o tempo que você dedicou aí nesse podcast. E eu tenho certeza que você vai ser acho que um dos únicos que vai ter 2 podcasts, porque eu tenho certeza, tá, que vai ser excelente. Olha, muito obrigado pela sua presença aqui. Nossa, obrigado, Luizinho. Falei pra caramba, né? Obrigado, Nelson. Agradeço a todos vocês, toda a diretoria. Eu estava devendo isso. O Nelson falou que o primeiro podcast que ia acontecer, na época, era o meu, e eu não fiz. Então, mas tudo tem seu tempo, né, Nelson? Agora você pega e vai fazer 2. Tá ok, Nelson? Beleza. Tá bom? É o tchauzinho agora? Pra esta câmera. Para aquela câmera lá. É. Um abraço, obrigado aí. Espero que seja útil para vocês.